Nando Gross. Bom dia, 9h32, no ar o Polêmica, na Gaúcha, para o Hospital Divina Providência, IFE, Soluções Planejadas, e hoje o Polêmica discutindo uma questão bastante importante que eu já vou colocar na roda para todo mundo, que é a questão que envolve essa nova geração que está sendo definida como a geração do eu me acho. É uma geração que talvez por excesso de autoestima ou excesso de ou falta de, não vou estar me metendo porque eu estou ao lado dos especialistas aqui, então não vou falar demais, vou deixar para daqui a pouco a gente colocar, mas nós estamos perguntando para vocês se o elogio em demasia prejudica, né? Se elogiar demais acaba prejudicando, ou a autoestima faz bem e deve ser estimulada, ou o que vem antes, né? Uma pessoa muito estimulada cresce a autoestima, ou o sucesso adquirido ao longo da vida, o sucesso profissional eleva a autoestima de uma pessoa, né? Porque às vezes é isso, né? A pessoa que consegue, ou o aluno consegue boas notas, se dá bem na escola, daqui a pouco ele está com a autoestima elevada, né? Não necessariamente ele precisa receber muitos elogios, né? Para daqui a pouco ter uma autoestima elevada. Recebe um monte de elogio, tira umas notas horrorosas, e cadê a autoestima? Então, né? Vamos estar debatendo, enfim, tudo isso aqui no programa. E a pergunta que a gente coloca já na abertura é para os ouvintes participarem: a geração que se acha elogiar demais prejudica ou a autoestima faz bem e deve ser estimulada? O telefone, o código de área, pessoal de Santa Maria, todo o interior do estado, é o 51, o número 84010386. Elogiar demais prejudica, se você acha que sim, opção 1, ou a autoestima faz bem e deve ser estimulada, a opção de número 2. E também pela internet em radiogaúcha.com.br. Antes vamos saber com o Cléo Kuhn da previsão do tempo. O Cléo Kuhn hoje tá perdendo, porque é um secador, vive sempre torcendo contra o sol, né? Sempre torcendo pelas nuvens. Hoje está tomando uma surra, porque tá um sol lindo em Porto Alegre. Tá um pouquinho gelado, Cléo, tá 8,9 a temperatura. Tudo bem, Cléo? Bom dia. Tudo bem, tudo bem. Só faltava agora tu querer que tivesse com 25 graus, né, tia? Não, 25 não, mas podia estar uns 18 pelo menos, né, Cléo? Então tá 8,9, né? Só falta 10, né, tia? Mas, não, hoje não tem nuvens aqui na volta, mas ontem elas estavam aqui em cima, ontem as nuvens estavam aqui na serra, então dá um aquecimentozinho, fica mais leve o ar e elas descem e vêm para cá. Depois, quando entrou o ar seco mesmo, é que o sistema limpou de tarde. Agora tá tranquilo, tem uma grande quantidade de sol hoje, segue essa quantidade grande de sol amanhã. Provavelmente, olha, pelo que se tem até agora, de um baita de um final de semana, porque as temperaturas vão subir, a gente vai trocar essa massa de ar, vai sair esse ar mais gelado e vai começar a entrar um pouco de ar mais aquecido. Amanhã de tarde, preferencialmente, a gente vai notar já uma diferença grande no sábado, não ainda em aquecimento em si no termômetro, mas vai notar que a tarde vai estar mais aquecida. E o domingo vai ser um domingo, não vamos dizer que é de primavera, mas pelo menos um domingo com cara de outono aqui para nós, com temperaturas à tarde chegando perto dos 25 graus, amanhecendo com 10 ou 12, enfim, um clima muito agradável durante esses próximos 4 dias, hoje, amanhã e durante o final de semana. Claro que depois isso vai acabar trazendo alguma pancada de chuva no começo da semana que vem, no final da segunda e principalmente de terça para quarta-feira. Mas o pessoal que está planejando aí alguma coisa para o final de semana já pode ficar tranquilo, porque a chuva não chega, a chuva está ficando para a semana que vem. Há um aquecimento, é verdade. E por que os prognósticos às vezes adiantam um pouco a chuva? Porque junto com o aquecimento, e esse aquecimento é marcante para domingo, naturalmente o prognóstico já avança um pouco, aquece, entra a umidade e vem chuva. Como a umidade não se faz presente, então depois é que isso é feito e depois é que isso vai ser notado nos prognósticos e a chuva vai ser jogando um pouco mais adiante. Mas num primeiro momento aqueceu, naturalmente o prognóstico leva a pensar em chuva na região. Mas agora está mais tranquilo, só um aquecimento para o final de semana e um tempo bastante agradável. Aproveitem. Nando. Obrigado, Cléo. Bom dia para ti. Bom dia.
Tá aí o nosso Cleo Kuhn trazendo aí, e tá colocando que teremos um bom final de semana. É sempre legal, né? Fim de semana, às vezes passa uma semana inteira de sol, chegando no fim de semana desaba a chuva, né? Quando as pessoas podem sair para os parques, para se divertir. Imobiliária Crédito Real, a chave para suas conquistas, ligue 32 14 14 14. Os nossos convidados no programa, a psicanalista Rosane Padilha, psicóloga e professora da Unicinos Carolina Lisboa, a Simone Kramer Silva, coach executiva e diretora da RH Brasil, e o Stefani, oncologista dos hospitais Divina Providência e Mãe de Deus, para a gente conversar esse assunto. Até, deixa eu tomar um pouquinho de ti aqui. É capa da revista Época, Eu Me Acho. Aí tem um menininho aqui com Ray-Ban bonitão, né? Por que a educação moderna criou adultos que se comportam como bebês? Como incentivar a autoestima de crianças e adolescentes na medida certa? E aí são colocadas várias questões, né? E começa até a matéria de uma forma muito interessante, né? De um professor de uma escola tradicional dos Estados Unidos, alunos do 3º ano, e ele entra em sala de aula, né? Esculachando, né? Todo mundo, né? Dizendo para os alunos que, ao contrário do que vocês pensam, vocês não são tão bons assim, vocês não são especiais, né? E segue por aí, dando um discurso nesse sentido. Não sei até que ponto, mas vamos lá. Vamos conversar sobre isso. Carolina Lisboa, psicóloga e professora da Unicinos, tudo bem? Tudo bem, Carolina. Bom dia, Nando. Tudo bem? Bom dia, colegas, bom dia, ouvintes, né? É um prazer estar aqui no Polêmica de novo. A gente identifica já essa geração mesmo, Carolina? A gente identifica de uma maneira geral na sociedade hoje, na educação e relação de pais com filhos, uma falta de limites, né? E essa falta de colocação de limites, ela se deve a vários motivos. Eu acho que esse ponto abordado pela revista Época é um deles, né? Uma geração que vai receber um excesso de elogios. Não, mas a gente vê isso de várias formas. A gente observa hoje que os pais estão, de uma maneira geral, muito perdidos com relação a como educar esses filhos. Por quê? Porque a gente tem um mundo globalizado. Eu estava olhando rapidinho a reportagem, né? E ela fala de psicólogos americanos, psicólogos europeus. Então a gente recebe normas, teorias e conceitos de várias culturas e que às vezes não são aplicáveis diretamente na cultura onde a gente está. Então, por esse excesso de informação, essa é uma das razões. Os pais ficam muito confusos na hora de dizer não ou de dizer sim, e às vezes eles, nessa confusão, acabam não colocando limites, né? E o limite, ele é tanto em administrar uma punição adequadamente, como dosar essa questão do elogio. Que o elogio é uma coisa muito positiva, é muito importante tu elogiar os filhos, as crianças, os alunos, a gente falava de escolas agora há pouco, mas se a gente faz isso em excesso, a gente cria uma questão irreal, porque nem todo mundo é bom todo o tempo e ninguém é perfeito. Então, se a criança recebe elogios em excesso, ela vai criar uma ideia de que ela é perfeita, né? E pode criar uma desconfiança desse mundo, que não está dizendo a verdade para ela, né? Ela só ganha, ela só é maravilhosa, ela só recebe, né? E isso pode gerar, ao invés de uma autoestima elevada, que é o que está trazendo na pergunta, uma insegurança, né? Então essa questão do eu me acha, como tu estava colocando, Nando, será que isso é muita autoestima ou será que isso é pouca autoestima? Né? Porque daqui a pouco é uma defesa. Eu escuto muito elogio e eu estou sempre buscando esse elogio. Eu não tenho internamente essa segurança de que eu sou realmente positivo ou bom, ou, né, tenho uma boa performance. Então eu busco sempre isso externamente. E aí eu posso agredir os outros, não aceitando empregos, que é o que fala na reportagem, né, me negando as situações que eu não acho que são top, né, porque eu, no fundo, sou uma pessoa insegura que não construiu essa base segura internamente. Simone, a Rosane Padilha, que é psicanalista, tudo bem, Rosane? Tudo bem. A matéria também fala, assim, nessa dificuldade, ou pelo menos na maneira que da criação, que os alunos vão mal na escola, os professores não são bons. O filho não está bem no trabalho, é o chefe que está perseguindo o filho,
O chefe que não entende, se ele não recebeu uma promoção, é a política da empresa que de repente não é a mais correta e prejudica o desempenho do filho e tal. Essa geração, como é que a senhora analisa essa questão que está colocada aí? Bom dia. Bom dia, ouvintes da Rádio Gaúcha. Essa questão é uma questão realmente do mundo contemporâneo, do mundo que vivemos hoje, né? A questão de se achar, né? Hoje que a reportagem nos traz, que eu me acho, bom, como a colega falou, não é bem assim, pode conter outros elementos por trás disso. Mas o que caracteriza o nosso mundo contemporâneo é a multiplicidade de respostas, a multiplicidade de elementos, a multiplicidade de ideais. O mundo anterior, o mundo de ontem, o nosso mundo dos cinquentões, estava baseado em um ideal. Você tinha uma sociedade hierárquica, uma sociedade vertical, onde se tinha certezas. Se nós seguíssemos, por exemplo, o nosso pai, nós teríamos um caminho ou outro. Nós éramos contra ou a favor de algo. Levantávamos bandeiras nas escolas contra os professores ou a favor de outros professores. Na nossa época, nós até poderíamos, diante de uma prova, entregar a prova em branco para o professor, por exemplo. Mas essa prova em branco queria dizer algo. Queria dizer, bom, essa prova não está à altura dos alunos, essa prova que o professor fez não é uma boa prova. Hoje em dia, se uma criança, se um adolescente entrega uma prova em branco para o professor, não tem esse sentido que nós tínhamos na nossa época. Hoje em dia, os adolescentes estão desmotivados, estão indiferentes diante dessa situação. Para eles não tem esse ideal de seguir um caminho. Os caminhos estão colocados e são múltiplos. A escola nem sempre é o caminho mais valorizado por esses alunos, né? Às vezes tem outras opções. Então, diante disso, os professores muitas vezes ficam desorientados, sem norte, sem uma direção. Então, eles podem querer elogiar muitos alunos, esse pode ser um caminho, né, que os professores têm para elogiar, para motivar que os alunos queiram participar da escola, queiram participar da matéria e queiram saber o que o professor está dizendo. Mas, bom, tem mais coisas para falar, mas vamos ficar por aí. É só a primeira rodada, eu vou colocando a pergunta de novo para os nossos ouvintes participarem. Elogiar demais prejudica? Estamos debatendo educação, a geração que se acha. 8401038651 é o código de área. Elogiar demais prejudica? Opção 1, sim. Ou autoestima faz bem e deve ser estimulada? É a opção de número 2. Pode participar também pela internet no radiogaúcha.com.br. Nossa enquete para Meber Metais que conquistam. Dr. Stefano Stefani, oncologista dos hospitais Divina Providência e Mãe de Deus. Bom dia. Olá, bom dia, Nando. Bom dia a todos. É um prazer sempre voltar aqui e conversar sobre temas tão entusiasmantes como que vocês trazem. Acho que o foco e talvez possivelmente o motivo de eu estar aqui é dar um peso um pouco biológico, eventualmente, para algumas das discussões. O fato é que se a gente pudesse ter realmente alguns consensos, primeiro que acho que basicamente todos os pais estão buscando a felicidade do seu filho, estão buscando sucesso do seu filho e tranquilidade para ele. O que nós vamos ter que debater e tentar identificar é como é que se chega lá. Super protegendo, exigindo bastante, sendo rigoroso, sendo flexível. Ora, não tem uma medida, não tem uma receita pronta, até porque as pessoas são muito diferentes umas das outras. Os pais são muito diferentes, os filhos são diferentes. Quem tem mais de um, eu tenho 3, tem uma exceção, e os 3 são muito diferentes do outro. E não é um melhor, um pior, eles têm características e a gente tem que responder à necessidade de cada um de uma maneira diferente. Agora, o foco interessante que cabe mencionar é que qualquer um dos extremos é ruim. Isso também é um consenso. Ninguém vai questionar que o exagero
do elogio, do entusiasmo, vai criar uma realidade que quando ele vai se deparar no mundo verdadeiro, percebe que não vai saber lidar com as suas frustrações eventuais e, como colocaste muito bem, vai identificar, achar que a outra parte que está culpada por isso. Quem não foi bem no trabalho não é porque ele é um astro, mas as outras pessoas que não entenderam o seu brilhantismo. Ora, isso não é pertinente, isso vai prejudicar a felicidade da criança, ou do adulto, portanto. E agora, na outra ponta também é um transtorno grande. Só para ter uma ideia, e eu resgatei um dado que cabe mencionar, e puxando para a minha área para entender um pouco, um grupo americano publicou agora, está publicando este ano, um estudo com 3 mil adultos. 3 mil adultos. Eles avaliaram americanos, evidente, é uma população diferente, com expectativas diferentes, mas 3 mil, onde aquele grupo que era submetido ao estresse exagerado, a cobrança exagerada, envolvendo uma agressão física ou moral, esse grupo tinha 15% a mais de chance de ter câncer no decorrer da vida. Ora, como é que isso pode acontecer? Provavelmente a explicação melhor é, primeiro, não temos explicações microambientais biológicas para todos os desenvolvimentos do câncer. Ele é muito mais complexo do que se imagina. Agora, talvez ele esteja levando esse grupo que é submetido a um estresse exagerado, a uma cobrança, portanto, o outro extremo, a um comportamento que no futuro pode gerar transtorno para a sua saúde. Pessoa que talvez comece a fumar mais, beber mais, descuidar da própria saúde, cuidar menos do próprio corpo. Então, temos um extremo e o outro. Evidente que se eu pudesse, acho que todo mundo responderia, o meio termo é o ideal, mas a gente quer polemizar, a gente quer tentar identificar exatamente para que lado que a balança pode pesar um pouco mais. Tá bom. A Simone Kramer Silva, ela é coach executiva e diretora da RH Brasil. Bom dia, Simone, tudo bem? Bom dia, ouvintes, bom dia, colegas, tudo bom, Nando? Bom, e aí, Simone, o que a gente fala sobre essa questão que estamos abordando? Olha, aqui já foi muito, acho que abordado de uma forma que particularmente vem ao encontro daquilo que eu também acredito e que tenho acompanhado ao longo dessa experiência profissional que eu tenho aí mais de uma geração, né? E que eu vejo, além do que foi colocado a questão da essa multiplicidade, né, de informações que a gente recebe, essa questão da contemporaneidade, obrigada, né, Carolina, que a gente está vivenciando, mas assim, o que eu percebo na prática, né, nos adolescentes, porque eu trabalho basicamente quando as pessoas ingressam no mercado de trabalho, é uma falta de referência. Né? E essa falta de referência vem muito por esta falta de indicadores de como tu vai para a vida. Então, não sei se é a falta daquela mãe que foi para o mercado de trabalho, que é muito mais antigo do que a gente está falando aqui, se é a falta de limites propriamente dita, que eu particularmente acredito, que vejo na escola e não vejo um excesso, até porque nós somos fruto, nós aqui, né, pelo menos os 50, são fruto de uma geração onde a gente não tinha muitos elogios, ao contrário, nós tínhamos muitas obrigações, né, a gente tinha que respeitar, a gente conhecia o pai pelo olhar, Deus, hoje não, hoje um filho te responde, né, e tu ainda tem que entender essa resposta dele, não de uma forma punitiva, mas como fazendo parte do desenvolvimento emocional, né, e comportamental dele. Então, a gente vem lidando com isso e quando eles chegam na hora do trabalho, eles marcam um horário de emprego e não vão. Dizem que vão na entrevista e não vão. Eles não aceitam uma colocação porque que eles não são especiais, né? Ou seja, que o que eles fizeram não é bem assim. Então, essa dificuldade de lidar particularmente com esses nãos que a vida vai colocando e sempre vai colocar no desenvolvimento da gente. A gente sempre vai encontrar nãos, situações que não vão ao encontro daquilo que a gente tinha expectativa, encontram dificuldade, né? Por esses pais que talvez hoje faltam limites, né? Por essa falta de referência que eu acredito muito e tenho visto, vou dar um exemplo, meninas que vêm para uma sessão de uma entrevista profissional de mini saia, com uma mini blusa, com uma blusa transparente, um rapaz que vem sujo, com a barba por fazer, coisas tão básicas de educação, né? De que tu tem ambientes e ambientes para te portar, entre aspas, de diversas formas, né? Então, as pessoas não vêm com uma intenção de seduzir, no caso, uma moça, mas ela vem porque para aquilo é natural para ela. Essa é a roupa que ela vê na televisão, que
ela vê a celebridade americana ou europeia, não sei, ou brasileira mesmo, se vestindo o dia inteiro, e ela acha que aquilo é o normal. Então ela não vem com outra intenção, ela vem apenas porque é essa referência que ela tem. Então eu vejo muito uma falta de referência. De referências, né? Uma falta de um norte, porque eu quando chamo esses jovens, e eu venho desenvolvendo esse trabalho graciosamente há muito tempo, dando palestras em escolas, do comportamento como um diferencial profissional, né? Eu percebo que eles não sabem como fazer, é o como que falta. Eu não vejo também um excesso de elogios na escola, não é a minha experiência, tem sido, né? Ao longo desse tempo, nem com os meus filhos, não vejo eles terem um excesso de elogios. Acho a reportagem, achei extremamente rica no sentido de que ele nos põe um stop, né? Um pare e prestem atenção naquilo que nós estamos formando, eu achei muito pertinente, mas o que eu vejo é falta de limites. Né? E nós temos uma outra realidade que até uns 7 anos atrás, no primeiro Fronteiras do Pensamento, teve um psiquiatra belga que me chamou muito a atenção, onde ele disse, nós temos hoje filhos que têm uma televisão cada um, tem o seu quarto, tem o seu computador. Antigamente, se vocês lembrarem, a gente tinha que discutir porque a gente tinha um rádio, começou nós não, né? Mas os pais da gente tinham um rádio. Então, todo mundo se reunia em volta do rádio. E aí tu discutia, tu negociava qual era o teu programa. Depois a televisão. A mesma coisa, se negociava, o banheiro tu esperava, calma, agora é minha vez do banho. São atitudes rotineiras de uma família que contribuem para esse desenvolvimento lá na frente. Negociar, relacionar, respeitar, entender o meu momento, qual é a minha, onde é que eu entro efetivamente. E ele falou, nós estamos num momento que cada um tem o seu, que quando chegam dentro das organizações ou dentro da escola, onde eles vão ter que brigar por um espaço de uma forma saudável, e onde eles vão ter que brigar na empresa, provar a qualidade do seu projeto, a qualidade da sua contribuição, eles vão ter, a única solução, e ele ainda disse, vai ser se atirar pela janela, porque eles não sabem lidar com o conflito. O que a gente vê hoje são pessoas que não sabem lidar com o conflito. Ou com as diferenças dos outros, Com as diferenças dos outros. O conflito, claro, ele vem muito em função das diferenças que se tem. Porque nenhum de nós aqui, nenhum de nós cinco vai pensar igual sobre a mesma coisa. E que bom, essa é a riqueza do ser humano, né? E além do mais, né, acho que a gente percebe que até teve uma experiência muito recente, em 2008, quando nós tivemos uma crise, acompanhei várias empresas, clientes, que chamaram aposentados para contribuir de como sair daquela crise. Por quê? Porque aquela pouca experiência daqueles que se acham, né? Que acham que sabem tudo, porque falam 3 línguas, porque entram na sala do Bill Gates pelo Facebook, ou entram no LinkedIn na sala lá do finado agora Steve Jobs. E aí essas virtualidades que nos colocam no mundo superficial, mas que as pessoas acham que é real, e a juventude mais ainda, nos dá essa ideia de que nós temos um poder que nós não temos, porque nós não temos uma vivência. Essa gurizada ainda não tem, e o que é pior, ela não desenvolveu a capacidade de empatia, de me colocar no lugar do outro, a de humildade, de saber que eu não sou tudo isso, né? E a capacidade de ter que provar aquilo que eu realmente sei, que não é bem assim. Né? Mas é o nosso primeiro intervalo comercial, polêmica debatendo, elogiar demais prejudica ou a autoestima faz bem e deve ser estimulada? Já voltamos.